conquista, guerra, fome e morte. O que você pensa quando ouve essas palavras evocativas? Pode ser que você pense em 4 cavalos lendários e seus infames cavaleiros, avançando para trazer a ruína ao mundo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são os famosos arautos da desgraça do cristianismo que permanecem bem conhecidos hoje graças às suas várias interpretações na cultura moderna. Então, quem são esses cavaleiros apocalípticos e o que sabemos sobre eles? Vamos descobrir juntos, agora. A primeira menção de figuras semelhantes ao que hoje conhecemos como os 4 cavaleiros, na verdade, vem nos livros do Antigo Testamento de Zacarias e Ezequiel. No último livro, os 4 cavaleiros são chamados de 4 atos desastrosos de julgamento, e dizem que representam espada, fome, feras e pestilência. Muito perto dos 4 símbolos comumente referenciados hoje. De longe, a origem mais conhecida dos 4 cavaleiros, no entanto, é encontrada no Novo Testamento, mais especificamente no livro da Revelação escrito por João de Patmos. O capítulo fala de um livro, ou rolo, na mão direita de Deus que está selado com 7 selos. O Cordeiro de Deus, ou Leão de Judá, abre os primeiros 4 dos 7 selos, que convocam 4 seres que cavalgam cavalos brancos, vermelhos, pretos e pálidos. O cristianismo apocalíptico às vezes interpreta os 4 cavaleiros como uma visão de precursores do juízo final, estabelecendo um fim dos tempos divinos sobre o mundo. Um tema que foi representado muitas vezes em uma variedade de formas de mídia em toda uma cultura moderna. Vamos explorar cada um dos cavaleiros com um pouco mais de detalhes. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro segurava um arco, e ele recebeu uma coroa, e partiu como um conquistador empenhado em conquistar. Às vezes referido como o Cavaleiro Branco, este cavaleiro baseado na passagem acima é mais frequentemente dito para representar a conquista. No entanto, é o cavaleiro com mais interpretações, e muitas vezes em versões mais modernas, dizem que representa a doença ou pestilência. De fato, o pensamento cristão primitivo do século II interpretava esse cavaleiro como o próprio Cristo com seu cavalo branco, que representava a propagação bem-sucedida do Evangelho. Isso é apoiado pela menção de Cristo montado em um cavalo branco no livro de Apocalipse 19, bem como outras referências que retratam Cristo como um conquistador. No entanto, interpretações opostas argumentam que o primeiro dos 4 cavaleiros provavelmente não é o mesmo cavaleiro de Apocalipse 19. Eles são descritos de maneiras significativamente diferentes, e o papel de Cristo como o cordeiro que abre os 7 selos torna improvável que ele também seja um deles, das forças liberadas pelos selos. Deve-se notar também que enquanto o cavaleiro do cavalo branco empunha um arco e usa uma única coroa, Cristo cavalga com uma espada. Este cavaleiro branco chegou a ser interpretado por alguns como o anticristo, representando falsos profetas em geral, e um desejo de conquista que muitas vezes é associado ao anticristo. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, e ouviu o segundo ser vivente dizer, venha e veja. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer os homens matarem uns aos outros. A ele foi dada uma grande espada, o temido cavaleiro do cavalo vermelho, o cavaleiro da guerra. Esta figura é frequentemente representada segurando sua grande espada para cima, um símbolo de prontidão para a batalha ou talvez uma declaração de guerra. A cor de seu cavalo às vezes é descrita como simplesmente vermelha, mas muitas vezes mais especificamente como vermelho ardente, insinuando o fogo do inferno ou talvez a cor do sangue que será derramado durante a guerra. Alguns acreditam que este cavaleiro representa mais especificamente a guerra civil, em oposição à guerra mais geral de conquista do cavaleiro branco. O simbolismo da guerra, claro, tem uma forte ligação com o tema apocalíptico que é mais comumente associado aos 4 cavaleiros. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem e veja. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto.
Seu cavaleiro estava segurando uma balança na mão. Então ouviu o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 litro de trigo pelo salário de um dia, e 3 litros de cevada pelo salário de um dia, e não danifique o azeite e o vinho. Montando um cavalo preto escuro, dizem que o terceiro cavaleiro representa a fome. Muitas vezes mostrado carregando um par de balanças, este cavaleiro tem uma ligação clara com a fome ao retratar a forma como o pão teria sido pesado durante uma fome. Embora alguns acreditem que balança representa a justiça, a referência ao custo específico do trigo e da cevada implica que os preços são significativamente mais altos do que o normal, o que significa que muitos teriam dificuldades para alimentar suas famílias, pois os salários ganhos por dia serão suficientes apenas para o alimento mínimo para sobreviver nesse mesmo dia, nada mais. Dos 4 cavaleiros, o cavalo preto e seu cavaleiro são os únicos cuja aparição é acompanhada por uma vocalização. João ouve uma voz, não identificada, mas vinda de entre os 4 seres vivos, que fala dos preços do trigo e da cevada, dizendo também: e não danifiques o azeite e o vinho. E fornece não afetado, embora fora do alcance do trabalhador comum. Uma explicação para isso é que as culturas de grãos teriam sido mais naturalmente suscetíveis a anos de fome ou pragas de gafanhotos do que oliveiras e videiras, que enraizam mais profundamente. A declaração também pode sugerir uma abundância contínua de luxos para os ricos, enquanto produtos básicos, como o pão, são escassos, embora não totalmente esgotados. Tal escassez seletiva pode resultar da injustiça e da produção deliberada de colheitas de luxo para os ricos em vez de grãos, como teria acontecido durante o tempo em que o Apocalipse foi escrito. Alternativamente, a preservação de azeite e vinho poderia simbolizar a preservação dos fiéis cristãos, que usam azeite e vinho em seus sacramentos. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, e ouvir a voz do 4º ser vivente dizer: vem e veja. Olhei e diante de mim estava um cavalo pálido. Seu cavaleiro se chamava Morte. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste, e pelas feras da terra. O 4º e último cavaleiro chama-se Morte. Conhecido como Thanatos, de todos os cavaleiros, ele é o único a quem o próprio texto dá explicitamente um nome. As ilustrações geralmente o retratam carregando uma foice, como o ceifador. Sugere-se que a cor do cavalo da morte seja uma combinação, verde ou amarelo ou mais comumente, muito pálida. Isso poderia ser tomado para representar a imagem doentia de alguém perto de morrer ou mesmo de um cadáver. O versículo que começa com eles receberam poder sobre 1/4 da terra, é geralmente considerado como referindo-se à morte, embora alguns comentaristas o vejam como aplicado a todos os 4 cavaleiros. Tem sido sugerido que a ordem dos cavaleiros é deliberada e indica o fluxo do Apocalipse. O desejo de conquista é inevitavelmente seguido pela guerra. A guerra sempre levará ao sofrimento da população em geral, particularmente pela escassez de alimentos e, portanto, pela fome. E a fome é naturalmente seguida pela morte. Os conceitos, simbolismo e imagens dos 4 cavaleiros do Apocalipse têm sido uma parte arraigada de muitas culturas por muitos séculos, com as figuras sendo usadas para representar, explicar ou justificar todos os tipos de ideias desde a queda do Império Romano até a política moderna. Na cultura popular, as figuras são personagens comumente usados em programas de TV, filmes, música e videologias, ou jogos de videogames, muitas vezes alterados significativamente, mantendo os traços principais reconhecíveis dos cavaleiros originais. Os 4 cavaleiros, portanto, são um exemplo fascinante de ideias seculares que permeiam tão profundamente o pensamento cultural moderno. Conquista, guerra, fome e morte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever em nosso canal para não perder mais ótimas histórias.